Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Olha, tá tudo pronto. Vai começar uma das histórias de amor mais lindas que eu já tive a oportunidade de contar. Me tocou, uma história profunda. Você vai gostar daquelas, sabe daquelas histórias que ao final você fala, puxa, daria um filme essa história. Exatamente a história que eu vou contar hoje. Daria um filme de tão linda que ela é. Prepara o teu coração. Se você gosta de lindas histórias de amor, essa é para lá de especial. Você vai amar. Pode até compartilhar, até gostaria que você compartilhasse, de repente, com alguma pessoa que esteja descrente do amor. Porque o amor, quando sincero, quando verdadeiro, ele prevalece sempre. Linda história. Tudo pronto. Mas antes, pessoa, Deus a fez com perfeição. O intelecto privilegiado esse seu, sua simpatia, sua alegria de viver, sua saúde. Deus está dizendo, pessoal, você pode ser o que você quiser. Ora, se é assim e isso é verdade, então seja gentil, porque a gentileza gera sempre mais gentileza. Você não acha lindo? Quando você vê alguém ajudando alguém, você acha bonito, não acha? Eu acho. Então copie esse gesto e você descobrirá que ao ajudar uma pessoa, no fundo, a pessoa mais ajudada dessa história acaba sendo você. Você próprio, você própria. É tão gostoso descobrir isso. E se sobrar alguma gentileza, por favor, manda aqui pro nosso canal um valeu demais. Ô Paulinho, mas você precisa, pessoalmente, eu particularmente, sinceramente não preciso. Graças a Deus não. Mas o canal precisa. Sabe, nós temos que aprender isso com os americanos, os norte-americanos. Os norte-americanos, eles nos ensinam, é importante que a gente contribua para o bem de algo que nós acreditamos. Não é para a pessoa do Paulinho, porque, graças a Deus, eu estou tocando a minha vida. Mas o canal precisa, para crescer, para se fortalecer, para contratar, para ter estúdio próprio. Eu, pessoa física, não preciso. Graças a Deus, Deus me dá meios, eu sou um batalhador, eu tenho a minha forma de viver. E vivo bem, graças a Deus. Tem gente que confunde. Não, quando eu faço esse tipo de apelo, não tem nada a ver com o Paulinho Boa Pessoa física. Não, esse tem a vida dele. Eu falo pro canal. Se você puder ajudar o canal, nos ajude. Mande um valeu demais. Da forma como você quiser. Você acha esse canal importante? Contribui. As histórias, em algum momento, elas te ajudam? Ah, não me ajuda em nada essas histórias. Então não ajude, não precisa. Agora, se você considera que as histórias são importantes e que, de alguma forma, as histórias te ajudam, ora, por que não? Mande a sua contribuição. Por exemplo, a história que eu vou contar agora é de amor e ela é linda. Você vai amar. Começou. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sou conhecido como o Zé Relojoeiro. Sabe, meu amigo, é muito triste quando a gente se dá conta de que a nossa profissão está moribunda, nos
doutores dos finalmentes. Eu sou relojoeiro e se ainda hoje eu trabalho, foi porque eu acumulei também uma outra função, uma outra profissão também, uma profissão de ourives. São trabalhos muito próximos e até porque alguns relógios são também verdadeiras joias. Ao longo de minha vida, eu já tenho uma longa carreira, eu tenho conhecido muitas outras histórias de vida que aconteceram não comigo, mas com pessoas que me eram próximas, clientes. A gente antigamente chamava de fregueses, né? Os fregueses, os clientes, colegas, amigos. Algumas dessas histórias são surpreendentes e outras até insólitas, mas todas carregadas de um ensinamento, de um precioso material para reflexão, que tem servido, na verdade, para ajudar a construir em grande parte este ser em constante construção que eu sou, o Zé Relojoeiro. Mesmo que essas histórias não tenham acontecido comigo, elas me ajudam a ser um pouquinho melhor. E a história que eu vou narrar agora, ela é particularmente caríssima para mim. E ela me foi relatada por uma verdadeira artista, a Dona Antonieta. Essa senhora era uma exímia desenhista, estupenda desenhista de flores. O mais impressionante é que ela desenhava essas flores a nanquim. E mesmo sem colori-las, ela desenhava tudo a nanquim, ela dava uma vida e encantamento espetaculares a cada flor desenhada. Aqui na minha loja oficina, chamada por alguns até de ateliê, eu tenho um desses desenhos guardados comigo até hoje. E foi exatamente ela, a Dona Antonieta, que me contou a mais linda história de amor, a mais linda, aquela que me tocou profundamente. E eu sempre brincava com ela: "Ô, Dona Antonieta, olha, eu vou ser sincero com a senhora. Essa sua história de amor, mas dá um filme, mas um filme daqueles." Ela ria e ela dizia: "Olha, ô Zé, eu não descarto. Quem sabe um dia. Vai que algum cineasta se interessa." Mas a verdade é a seguinte, Paulinho. Eu acho que até hoje nenhum cineasta tomou conhecimento dessa história. Porque se o tivesse feito, com certeza ela já teria se transformado num belíssimo filme. Mas sabe, Paulinho, como você é mestre em contar histórias, eu vou narrar tudo o que me contou Dona Antonieta. Assim, eu tenho certeza que através da sua voz e rica sonoplastia, alô Jesus, e rica sonoplastia feita pelo Jesus, muita gente vai assistir a um verdadeiro filme. Então, preparem-se, porque assim me contava a artista / desenhista Dona Antonieta, do alto dos seus 85 anos de idade. Com a palavra, a partir de agora, a Dona Antonieta. Seu Zé, eu vou contar a minha história. Quando eu completei meus 15 anos de idade, o meu pai me deu de presente de aniversário um cordão com uma chave de ouro como pingente. E ele me disse que aquele a quem eu desse aquela chave, ou que a conquistasse de mim, seria o homem com quem eu me casaria, o meu marido bem amado por toda a vida. E aquilo ficou sendo um segredo nosso. Meu pai fez questão de me pedir segredo, me dizendo o seguinte: Neneta, minha filha. Eu sou Antonieta e ele me chamava exatamente assim. Neneta, minha filha. Só o pai e você devem saber dessa combinação. E fica assim o combinado. Só para eu lhe responder se aprovo ou não a sua escolha. Quando você entregar esse pingente, essa chave, para algum homem,
eu sei que ele é o teu escolhido para um casamento. Agora, não me estranhe, porque no tempo de eu mocinha era assim, as coisas eram assim. Então, para os outros, era apenas uma joia preciosa e delicada, que eu não tirava do pescoço para nada. Nossa, seu Zé, modéstia à parte, o pessoal dizia que eu era tão bonita, seu Zé. Eu tinha um corpinho magrinho, uma cinturinha, eu dançava balé, seu Zé. Eu até tinha um sonho de me tornar bailarina. Sabe, eu chamava a atenção. Mocinha ainda, eu já era muito cortejada, eu tinha vários pretendentes, mas nenhum deles me falava assim direto ao coração. Não porque eu fosse fria e não ligasse, não era isso não. É que na verdade o meu coração já se ocupara com alguém. Na verdade, o único que não me cortejava era justamente ele que meu coração tinha escolhido. Era o Guilherme. O Guilherme, ele era meu primo. A gente chamava de primo carnal. Primo irmão, né? Meu primo Guilherme. Ele foi criado comigo até uns 10 anos de idade. E depois ele seguiu com os pais para outro estado, para onde tiveram que se mudar. O pai do Guilherme, o tio Jorge, ele era ferroviário. E ele tinha ido para outra cidade, outro estado, para se tornar chefe de estação. Mas foi para muito longe de onde vivíamos. E, portanto, ficamos distantes um do outro. Mas até os nossos 10 anos, nós éramos inseparáveis, sabe, seu Zé? E tínhamos o hábito de irmos de mãos dadas para a escola. E a partir dali eu comecei a sentir muita falta do Guilherme. Meu Deus, quanta falta eu sentia dele. Esse primo, ele era o meu maior amigo e eu jamais o esqueci. Eu morria de saudade e quantas vezes, muitas vezes, eu chorava no silêncio da noite a sua falta. Chorava mesmo, sabe, seu Zé? Só fomos nos reencontrar quando tínhamos 18 anos de idade. Nossa, foi um tempão, viu? Ele, aos 18 anos, retornou com a família dele para nossa cidade. Seu Zé de Deus. Mas seu Zé de Deus, quando eu vi o Guilherme, ele com 18 anos e eu também, eu senti um tremor pelo meu corpo inteiro, sabe? Meu corpo inteiro tremia, seu Zé. Ele estava lindo, 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 lindo. E eu senti naquele instante que todo aquele amor lá da infância tinha regressado, mas agora com uma força infinitamente maior. Era para mim apenas a confirmação de que eu sempre o amara. E o sentimento que eu já nutria por ele, desde o tempo lá de menina, o sentimento não era nenhuma ilusão infantil, mas uma realidade da vida adulta. O que eu sentia por ele só se podia chamar de amor. E não era qualquer amor não, viu, seu Zé? Era amor pra valer mesmo. Amor profundo. Era ele. Sem dúvida, era ele o jovem homem para o qual eu desejava entregar a chave do meu coração, seu Zé. Era para ele. Era para ele. Mas faltava um detalhe, esse detalhe era de fundamental importância. Seria preciso que ele quisesse receber essa chave, né? Ele precisava querer receber essa chave. Mas, sinceramente, seu Zé, eu não tive coragem de consultá-lo, até porque ele não me parecia interessado. Não parecia interessado. Tudo o que ele desejava era nunca mais ficar longe da sua melhor amiga.
Assim eu era considerada por ele. Não apenas a prima, sim, mas a melhor amiga dele. Era assim que ele me via. E eu, para não constrangê-lo e nem a mim, eu evitei demonstrar esse afeto, esse amor, esse sentimento, guardando-o comigo mesmo, sabe? E tentando esquecer daquilo quanto eu pudesse, como se isso fosse possível, num passe de mágica eu pudesse conseguir. Não, eu não iria conseguir aquilo nunca. Esquecer, jamais. Então, o tempo passava e eu não conseguia me interessar por mais ninguém, enquanto que o Guilherme, meu primo, vez em quando, sem saber o quanto ele me feria com isso, ele vinha me falar de outras moças. Ele tinha conhecido a fulana, às vezes era a Beltrana, o que eu achava da Cicrana. Ele vinha conversar comigo. Moças pelas quais ele se mostrava interessado e, não obstante, ainda me pedia conselho. O que você acha? Devo chegar a pedir em namoro? Como proceder num caso assim? E eu, seu Zé, sofria. Nossa, se eu sofria, mas eu era sincera nas minhas opiniões. Só não era sincera quando eu desejava que ele tivesse uma boa sorte com a moça. Aí, seu Zé, não era tão sincero assim. Mas sabe, seu Zé, naquela época, o tempo era implacável com as mulheres. Ainda hoje o é, mas naquele tempo era pior, seu Zé. O tempo era implacável com as mulheres. Quando uma moça chegava aos 25 anos sem se casar, 25! São agora meninas, né? Com 25. Mas quando uma mulher chegava aos 25 anos sem se casar, havia um risco eminente de ficarem solteironas, e então eu tinha completado 25 anos de idade. Começando, entre aspas, né? Começando a ficar velha para o casamento, ver se pode. 25 anos. Mas isso eram os costumes daquela época. E o meu pai, atento, meu pai zeloso, atento, preocupado com o meu futuro e com medo de que eu ficasse pra titia, e observando que eu não dava a minha chavinha pra ninguém, meu pai tinha uma combinação comigo. Aquele para quem eu desse a chavinha seria o meu escolhido. E meu pai não me via dando a chavinha para ninguém. E nem podia, né? Porque o meu escolhido era tão proibido para mim até aquele momento. Então meu pai tratou por conta própria. Ele tratou de me aproximar de um outro homem. Meu pai dizia, o bom partido. Uma expressão que nem se usa mais agora, né? Um bom partido. Meu pai dizia, ei, tem um bom partido para você. Ah, Neneta, tem um bom partido para você. Na verdade, esse bom partido tinha sido escolhido pelo meu pai e não por mim. Ele, bem mais velho do que eu, um comerciante poderoso, de uma família muito tradicional. Então o papai promoveu em nossa casa um jantar e nele fez questão de me apresentar pro Heitor. E não pense, viu, seu Zé, que eu fiquei com a raiva do papai, não. Fiquei não. Eu compreendia que ele desistiu de esperar que eu me encantasse com alguém. Então ele agiu segundo os costumes da família, ou os costumes das famílias abastadas daquele tempo, acertando um casamento para mim em acordo com a família do noivo. Não, nada estranho. Para aquele momento da vida, para aquele momento que se vivia, tudo certo. E dentro da maior naturalidade dos costumes da época. Não, eu não amava o Heitor. Lógico que não. Não o amava. Mas era aquela história. Calma que amor vem com a convivência.
Amor nasce com a convivência. Tantas tinham se casado assim, eu apenas seria mais uma, seu Zé. Decidi então ser realista e aceitar o que propunha o meu querido pai. Tudo certo. Heitor era fino, educado, dono de uma grande loja de calçados em Laranjeiras. Poderia continuar me propondo uma vida de fartura, como a que eu tinha em Solteira. Então, por que não? Poderíamos eu e o Heitor formar uma linda família, e muitos viviam assim. Tanto que, meses após aquele jantar em casa, lá no bairro das Laranjeiras, celebrou-se o noivado e a data do casamento foi marcada. Eu iria me casar com o Heitor. Era com o Heitor que eu iria me casar. E não com o Guilherme, meu primo, meu grande amor. Sim, porque se me perguntasse, Antonieta, quem de verdade você ama? A minha resposta era uma só. Só uma, seu Zé. Quem eu amo? Eu amo o Guilherme, o meu primo. É ele quem eu amo, mas que a cada dia me parecia cada vez mais distante. Uma vez que parecia firme em seu namoro com a Hilda. Ele tinha conhecido essa moça, a Hilda. Havia me pedido conselho sobre ela e eu disse que era uma boa pessoa e ele começou a namorar com a Hilda. Até que chegou o dia daquele tradicional baile. Ei, seu Zé, não sei se o senhor se lembra. O baile das máscaras. O senhor se lembra? Ah, é, seu Zé? Isso mesmo, o baile das máscaras. Voltaram logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, em 1947. Voltaram os bailes das máscaras. Eram bailes de alto nível, que logo atraíram a atenção das pessoas de todo mundo. Eu gostava o baile oficial da cidade do Rio de Janeiro, no Clube Automobilístico Brasileiro. Já era também tradição do Copacabana Palace, mas eu gostava desse. Baile oficial da cidade do Rio de Janeiro, no Clube Automobilístico do Brasil. Eu estava lá. Estava lá com o Heitor, o meu noivo. Houve um momento, seu Zé, que eu me levantei sozinha para ir ao toalete. E quando eu saí do toalete, que eu fazia o trajeto de volta para a mesa, eis que um fato inusitado aconteceu. Porque naquela época não acontecia isso. Mas um jovem mascarado surgiu na minha frente de repente, como que do nada. E num gesto brusco, rápido e certeiro, arrancou de mim o cordão e a chave que nunca antes tinham saído do meu pescoço. Seu Zé de Deus, o rapaz puxou o cordão, arrebentou, levou o cordão e a chave. E o rapaz desapareceu no salão com aquela minha joia. Eu fiquei desesperada, seu Zé, fiquei desesperada. Porque não era uma joia qualquer. Eu não estou falando do valor monetário da joia. Não era isso. O valor que aquela joia tinha para mim era presente do meu pai quando eu tinha 15 anos de idade, seu Zé. E depois tinha uma combinação em segredo com meu pai, que quando eu desse a chavinha, que era o pingente daquele cordão, quando eu desse a chavinha para alguém, era sinal de que esse alguém seria o meu escolhido. E eu não havia dado a ninguém, porque quem arranjou o Heitor para se casar comigo foi o meu pai. Então a joia seria e ficaria. Eu pretendia levá-la comigo. Eu queria levar aquela chave, aquele cordão comigo até o fim da minha vida, como testemunha de um destino luminoso que não tinha podido se cumprir. O senhor me entende? Então a joia não era valor monetário, era o valor sentimental
tal que ela possuía para mim, um valor imensurável. Mas, meu Deus, e agora? Mas aquele tempo, eu estou falando de um tempo em que os ladrões os ladrões, eles não eram comuns. 1948, não. Os ladrões, eles eram raros. Havia o batedor de carteira, mas trombadão, porque isso não existia. Então, por que aquele rapaz fez isso? Ele era uma pessoa que havia comprado o ingresso daquele baile, ou que pudesse ser sócio daquele clube. O clube automobilístico brasileiro não era para qualquer um à época. Meu Deus, por que ele fez isso? Mas e agora? E agora? Olha, eu fiquei tão tocada, tão chocada, que eu, obviamente, não falei nada pro meu noivo. Ele estava no baile comigo. Eu não reclamei pro Heitor sobre o roubo da joia, porque ia virar confusão. O Heitor era um comerciante, conforme eu já disse. Ele tinha uma grande loja de calçados, ele era conhecido. Ele ia falar com a direção do clube. O baile poderia, inclusive, ser interrompido pelo prestígio do Heitor, sei lá. Então eu preferi me calar. Guardei aquilo para mim. E nem pro meu pai eu fui capaz de falar. Nem pro meu pai. Ele dificilmente observava aquela joia, uma vez que eu mantinha o cordão sempre para dentro de blusas e da minha roupa, dos meus vestidos. O tempo passou rápido. Com a data do meu casamento se aproximando rapidamente, foi quando eu já não aguentando mais, sabe, seu Zé, eu resolvi contar pro melhor amigo que eu tinha, que era meu primo, assim ele me considerava, Guilherme. Ele era a minha paixão, ele era o amor da minha vida, mas ele me considerava melhor amiga, então eu também o considerava meu melhor amigo, além de tudo. Foi quando eu resolvi contar para ele o meu segredo, não sobre o amor não correspondido que eu devotava a ele, isso não era isso que eu queria falar para o Guilherme. Eu não queria falar dos sentimentos que eu nutria por ele há tanto tempo. Isso eu tinha a impressão que ele devia perceber. Mas eu queria contar para ele sobre o meu segredo, sobre a chave, aquela chave que eu havia ganhado do meu pai e que ela simbolizava tanto para mim, e que ela havia sido tão bruscamente surrupiada, arrebentada no baile lá do Clube Automobilístico Brasileiro. Eu queria contar para ele que eu estava devastada sem a joia. Para ele, sim, eu tinha que contar para alguém, né? E ele, como meu melhor amigo, foi o escolhido. Que a pessoa que fizera aquilo levou junto o resto de um sonho que aquela joia contava, e que eu contava alimentar aquele sonho para sempre. Pelo menos ele, que era o meu maior amigo e melhor amigo, ele iria me compreender bem, mesmo que o Guilherme não tivesse ideia de que eu havia aberto mão do único homem que eu amava na minha vida, e que esse homem era ele, o Guilherme, ele próprio. Contei para ele. A princípio, eu o imaginei surpreso com aquela poética metáfora da chave. Mas rapidamente seria eu que iria me surpreender demais. Eu contei pro Guilherme a história da joia, desde quando meu pai me dera aos 15 anos de idade. E qual era a combinação entre mim
e o meu pai. Só tô contando para você, Guilherme, na tua confiança. Era a combinação que havia entre mim e meu pai. Quando eu desse aquela chave para alguém, era sinal de que eu havia escolhido o homem da minha vida. Contei tudo para ele. De repente, eu que esperava que ele fosse ficar surpreso com a história que eu acabara de contar, foi ele a me surpreender. Disse-me ele, enfiando as mãos no bolso e depois abrindo a mão e mostrando a mim o cordão arrebentado com a chave que sumiram no baile de máscaras. Eu olhei para ele, estupefata. A joia estava com ele. O cordão estava com ele. A chave estava com ele. Como é que ele me explicava isso? E ele me falou: Antonieta, eu sempre te amei, minha querida. Mas eu tive que roubar a chave que você trazia já havia tanto tempo junto ao coração, sem que eu mesmo soubesse ainda o que ela significava. Mas eu fiz isso no baile de máscaras, na esperança de conseguir atrair tua atenção e arrebatar com ele o teu amor. Por favor, Antonieta. Eu estou com a chave. Com a chave que você abriu meu coração. Não o feche, porque eu te amo. E peço-lhe, por favor, não se case. Não se case. Eu olhava para o Guilherme sem acreditar. E teve um momento que eu falei para ele: seu Zé, me belisca para ver se eu não tô sonhando. Tomada de uma infinita alegria e num impulso e sem nenhum pudor, nos beijamos, seu Zé. Nos beijamos apaixonadamente, como era permitido em 1948. Na verdade, o beijo foi além do permitido. E eu agora? Seu Zé, foi espetacular. E eu agora sabia que o mistério da chave do meu coração se cumpriria. Finalmente se cumpriria. E eu, dali pra frente, fiz o que eu tinha que fazer, sabe, seu Zé? Eu desmanchei imediatamente o meu noivado. Não era comum. Não era. Naquele momento era incomum demais, mas eu enfrentei sociedade, enfrentei minha família e até o meu amado pai. Eu desmanchei o meu noivado, desisti do casamento com o Heitor, que era o escolhido do meu pai, para que eu pudesse me entregar de corpo e alma ao escolhido do meu coração. Olha, não foi fácil, seu Zé. Não foi fácil. Porque aquilo acabou sendo uma surpresa para muita gente. E o meu pai sofreu no início. Ele não queria aceitar, mas como? Ele é teu primo. Vocês foram criados como irmãos praticamente. Como? E eu dizia: pai, também não sei te explicar. Eu só sei que a joia foi o Senhor que me deu. E foi exatamente a joia que o Senhor me deu com esse propósito, pai, que fez a gente ter essa coragem. O Senhor tem que aceitar os desígnios do destino de Deus, pai. Por favor. Ainda assim, mesmo com o meu pedido por favor, houve revolta nas famílias. A família do Heitor não queria entender, houve a incompreensão de todos. Mas vencemos a incompreensão de todos. Eu e Guilherme, meu primo, nós nos casamos, contrariando tudo e todos, mas atendendo ao apelo dos nossos corações,
Nos casamos. Eu me casei com um homem que arrebatou o direito de ser o dono do coração, cuja chave agora ele tinha em mãos. Foi assim, seu Zé. Foi assim. Vivemos juntos o nosso amor por muitos anos. Quase 60 anos, seu Zé. Faltou pouco. 3 anos para se completarem 60 anos. 3 anos. Tivemos 2 filhas e todo mundo tinha medo que as crianças nascessem com defeito. Nasceram perfeitas. E vários netos. Vários. A morte o levou faz pouco tempo. Exatamente os 3 anos dos quais eu falava para o senhor. E eu vou contar uma coisa, seu Zé. Tá chorando, dona Antonieta? Só um minutinho. Eu vou pegar aqui do lencinho para a senhora. Pronto. Aqui estão os lencinhos, dona Antonieta. Desculpa, viu, seu Zé? Isso, dona Antonieta, eu também. Eu também tô chorando. Não tem que pedir desculpa, não, porque se fosse assim, eu também teria que fazê-lo. Eu também tô chorando. Então, quando ele faleceu, quando o amor da minha vida, o Guilherme, faleceu, eu coloquei junto dele, no caixão, a chave. Eu fiquei só com um cordão. Esse é o cordão, mas sem um pingente. A chave eu coloquei no caixão junto dele. Ah, que cordão lindo! E a senhora não colocou mais nenhum pingente? Não. Aquele era o único pingente possível para esse cordão. E sabe, seu Zé, eu espero pacientemente a minha hora chegar. Eu digo, a minha morte chegar. Estou com 85 anos. Eu tenho certeza que quando eu falecer, que eu passar pro outro lado do mistério, lá do outro lado, o Guilherme, ele tem agora nas mãos aquela chave de um ouro ainda mais puro. A chave vai estar com um ouro ainda mais puro e reluzente. E com aquela chave, ele abrirá a mim as portas da eternidade. Tô pronta. No céu, certamente haverá nesse dia um baile de máscaras. Em breve, eu e o Guilherme estaremos juntos outra vez. E agora serei eu a arrebatar a chave que ele guarda consigo. Sou eu que vou puxar a chave do pescoço dele para unirmos definitivamente os nossos corações em um só. É isso, seu Zé. Essa é a minha história. Nossa, dona Antonieta, eu já ouvi muitas histórias aqui dos meus amigos, dos meus fregueses, como a senhora. Mas olha, história como a sua eu nunca tinha escutado. Parabéns, viu? Que privilégio a senhora teve de viver essa história. Parabéns. Ela me agradeceu, se despediu. Isso ela me contou naquele ano em que ela tinha 85 anos. E 2 anos depois, ela fez a passagem. E deve ter acontecido tudo o que ela previa que iria acontecer. Tanto que, muito tempo depois da morte dela, eu sonhei
Eu sonhei com ela, sabe? Sonhei com a Dona Antonieta. Ela estava feliz. No sonho era assim, eu estava num baile. Eu não estava com máscara, eu não. Mas todas as pessoas estavam com máscara, no sonho. E aí, de repente, ela estava com aquela máscara que a pessoa fica segurando com uma das mãos a máscara no rosto. Aí quando ela se aproximou de mim, que ela tirou a máscara, eu vi. E eu falei, Dona Antonieta, como a senhora tá linda. No sonho, ela falou para mim, estou me sentindo linda e feliz. O Guilherme é aquele ali. Mas eu olhei e tinha uma pessoa com máscara. Eu não vi o rosto dele, até porque eu não conhecia o marido dela. Então no sonho eu também não vi o rosto dele. Ela me mostrou, o Guilherme é aquele ali. E eu fiz assim, com a cabeça, tipo, puxa, prazer, mas sem falar com ele, porque ele manteve a distância. Eu fiz assim com a cabeça e ela, naquele embalo do baile, o pegou pela mão e saíram dançando. E eu fiquei até que eu acordei. E tive comigo a certeza de que aquele foi um sonho, acho que espiritual. Com certeza o foi. Essa era a história que eu tinha para lhe contar. Assinado o autor, Paulo Roberto Silveira. Gostou? Gostou dessa história linda? Então dá o teu joinha, por gentileza. E, por favor, além do joinha, se inscreva aqui no canal. E se sobrou gentileza, manda um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa.